Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 21, onde inicia falando sobre a nona praga sobre o Egito. Estamos falando de trevas, ok? Está em Gênesis 10, no versículo 21, onde diz: o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. É lógico que isso não é literal, é uma metáfora. Moisés estendeu a mão com o cajado, o bastão, para o céu, e então por 3 dias houve trevas sobre a terra, sobre todo o Egito, perdão. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair de seu lugar durante 3 dias. Todavia todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Essa é a nona praga sobre o Egito. Êxodo 10, versículo 21 em diante, você vai, como eu li aí, você vai vendo, a expressão Moisés, levanta tua mão para o céu, mexe com o cajado lá, aponta sua mão para o céu, vai haver trevas, e aí a expressão é trevas que poderão ser apalpadas. É uma metáfora, isso não é literal, não tem como você apalpar trevas, tem como você ficar as apalpadelas, apalpando tudo para ver onde você vai, o que vai fazer, se não vai tropeçar, se não vai machucar. Mas aí, daí a apalpar trevas, não tem, só se for trevas feita por poeira, aí dá certo. Bom, então essa praga, ela foi diferente de algumas outras. Por exemplo, ela veio sem um aviso, ela veio, tanto essa agora, a nona praga, como a terceira e a sexta, ou seja, terceira, sexta e nona praga, vieram sem aviso. Deus falou: vai lá e faz, Moisés. Não avisou nada para Faraó, não. Vai lá e faz. Também veio mediante o uso do bordão de Moisés, da vara, do bordão, tá certo? O cajado, tem vários nomes. Então, quando falou estenda a mão, na verdade estava usando ali a vara, o cajado, o bordão. Eu prefiro a versão que diz o bordão. Bordão foi usado na praga número 1, na 2, na 3. 4 e 5 e 6 não foi usado. Aí 7, 8 e 9, o bordão foi usado. Tá certo? Bom, então aqui, versículo 22 está falando em 3 dias de densas trevas sobre o Egito. E aí é isso que eu falei para vocês. Não tem como a gente definir como é que foi. É provável, mais provável é que tenha sido uma tempestade de poeira mesmo, que cobriu lá, e ficou lá aquele negócio por 3 dias, cobrindo até a claridade do sol. Ora, se até gafanhoto faz isso, quando levanta, fazia uma nuvem que tapava o sol, imagine aquelas poeiras, aquelas tempestades de poeiras, É difícil a gente controlar, mas o Senhor tem controle de todas as coisas. Então está descartado aqui a ideia de um eclipse, porque não tem registro histórico, e também os egípcios iriam prever isso, se tivesse, Eles eram bem sábios nessa área. Bom, aqui fala de trevas, você lembra? Pastor, mas não era trevas espirituais, não? Não, aqui se trata de trevas físicas. Sabemos que trevas espirituais, o Egito já estava as apalpadelas há muito tempo nas trevas espirituais, desde que chegou o tempo de liberar Israel e o faraó não quis. Então o Senhor começou a punir a Faraó e a todos os habitantes do Egito. Então existe uma lição aqui por trás dessa questão de trevas físicas. Às vezes tem até alguma treva física aí, mas com a ideia de trazer uma lição espiritual, tá certo? Para aquela gente. Aqui se trata de trevas durante 3 longos dias, sendo que em Gósen, onde estavam lá os hebreus, os egípcios, não, os israelitas estavam lá. Alguns egípcios sim, mas porque queriam se livrar do juízo de Deus. E também porque alguns já moravam lá, era meio misto. Gósen era uma população mista, não só egípcio, mas também a maior parte da população israelita. Tá certo? Aí você olha no versículo 24, diz que Faraó mandou chamar Moisés. Olha que coisa, de novo, mais uma vez. Aí o vacilão do faraó ambicioso, e já tinha explorado o povo de Israel aí tantos anos, tanto tempo, enriquecido, usando o povo como escravo. Agora disse o seguinte, ele disse: olha, vem cá, eu chamei vocês para propor o seguinte: vocês podem ir, vão, eu deixo que vocês levem até as mulheres, os meninos, podem ir, vocês, mas eu quero que deixem aqui, deixem no Egito seu gado e as ovelhas, deixe isso aí, e pode ir. Aí, mas Moisés não aceitou muito bem a ideia, não, tá certo? Versículo 25, Moisés diz assim: não vai ficar nem um casco de animal, uma unha aqui é o casco de animal, nem um casco de animal vai ficar, nós vamos levar tudo, tá certo? E a expressão de Moisés é interessante: você vai nos dar animais para a gente fazer sacrifício? Não tem como a gente deixar os animais aqui, nós vamos fazer um sacrifício para Deus.
E então não tem como, a gente tem que levar, a gente nem sabe qual é o animal que vai ser sacrificado, quando chegar lá que a gente vai examinar. E, tipo, deu aquela desculpa, né, que não colou muito bem, mas então o faraó ficou irritadíssimo, ficou muito irritado e expulsou Moisés do lado do palácio, prometendo que se ele voltasse lá ia morrer. Queridos, aqui quando o faraó propõe que Israel vá embora, se Moisés tivesse afrouxado, teriam ido embora, mas teriam ido embora como escravos e de mãos vazias. Então Deus teve que endurecer o coração do faraó, é o que diz aí no versículo 28, 29, né? Certo? Por aí, você vai ver isso aí. Então, o caso aqui é o seguinte: Moisés não quis, faraó aqui ficou furioso com aquilo, né? E, então, olha, suma da minha presença, não apareça mais aqui, senão você vai morrer. No dia que você apareceu, você vai morrer. No dia que você viu minha face. Certo? Estavam aí feridas de alma, todos dois, né? Mas se você olhar, o faraó era quem tinha mandado chamar eles, mais uma vez, e para propor isso aí. Bom, no dia em que você ver minha face, você vai morrer, foi a promessa que ele fez para o Moisés. Moisés disse: será como você está dizendo? Nunca mais nós vamos nos ver. Ok? Essa é a nona praga. Êxodo 11, 1, vai estar escrito assim: disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta praga, ele os deixará sair daqui até os expulsará totalmente. Então diga ao povo, tanto aos homens quanto às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro, objetos valiosos. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo seu povo. Então disse, pois, Moisés a faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto como jamais houve no Egito, como nunca houve, nem antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal algum. Então vocês saberão que eu, o Senhor, fiz distinção entre o Egito e Israel. Todos estes seus conselheiros, faraó, virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam vocês e todo o povo que eu segue, só então eu sairei. E com grande ira Moisés então saiu da presença do faraó. E termina o versículo 9 e 10 dizendo que o Senhor endureceu mais uma vez, uma última vez, o coração do faraó. Então, a princípio eu quero que você entenda a diferença que há entre unigênito e primogênito. Amém? Eu quero que a gente pegue como exemplo aqui, você olhar aqui, ó, no fundo aí, você vai ver o significado de primogênito, não é isso? Primogênito, utilizado para designar o primeiro filho de um casal, também conhecido como o filho mais velho, em relação aos seus irmãos consanguíneos. O filho primogênito é sempre o primeiro que nasce a partir da união de um casal, em oposição ao filho caçula, que é a última criança que foi concebida por seus pais, estes pais. Tradicionalmente, o filho primogênito sempre desempenha papéis importantes de responsabilidade, sendo considerados os primeiros na linha de sucessão de um patriarcado ou na concessão de títulos de nobreza. Os filhos primogênitos dos reis, por exemplo, são, por norma, os primeiros a ocuparem esta posição quando seus pais morrem ou abandonam o reino. A origem da palavra primogênito deriva-se do latim primogenitus, formada pela junção de primus, que significa primeiro, ou o que veio antes de todos, no caso, e primus e genitus, que quer dizer gerado, primeiro gerado. Assim sendo, o significado literal do primogênito seria aquele que foi gerado antes de todos, aquele que foi gerado primeiro, tá certo? Já unigênito quer dizer primeiro e único filho de um casal. E aí a gente, analisando aqui o perfil do faraó, ele é uma pessoa realmente não grata. Se você observar bem, ele vai fazer o que é certo, ou seja, ele vai liberar, vai deixar o povo ir, mas porque está sendo obrigado. Veja que coisa mais calhorda, não é? A pessoa tem que fazer o que é certo porque está sendo obrigado. Ou seja, se dependesse dele, ele iria estar fazendo mesmo o que é errado, é aquilo que manda o seu enganoso, desesperadamente corrupto coração, né?
queridos, aqui quando o Senhor fala mais uma praga, ele sabe, está tipo dizendo para Moisés, olha, mais uma praguinha só, e aí o que acontece? Depois dessa praga, ele vai até pedir, vai implorar para vocês saírem. Não vai só deixar vocês saírem, ele vai pedir, vai expulsar vocês, ele não vai querer mais vocês aqui não. Tá certo? O comentário de Chaplin, quando fala que a questão de pedir, eles colocam que o que houve foi um despojo, não foi um negócio de pedir não. E eu acho que tem mais a ver com exigir dos egípcios essas coisas valiosas, pratas, ouro, essas coisas valiosas, para que se faça uma justa reparação pelo tempo que Israel passou como escravo no Egito, tá certo? Pelo sofrimento que os egípcios fizeram sobre Israel, e agora também os egípcios estavam sofrendo debaixo do juízo de Deus. Com certeza, tudo que o povo de Israel pedisse aos egípcios, eles dariam, só para se ver livre daquele povo, para se ver livre do juízo de Deus que estava sobre aquele povo do Egito. Ok? Então eles iriam dar qualquer coisa que Israel pedisse, era a hora do despojo, né? Ok? E em Êxodo 3, versículo 21 e 22, você pode examinar e conferir, existe uma promessa que dizia que Israel não iria sair com as mãos abanando, Israel não iria sair com as mãos vazias. E eu acho que quando fala assim que Deus tornou propício o povo do Egito, tornou esse povo, Yahvé tornou os egípcios propícios aos israelitas, eu não vejo isso como um momento, um passo mágico, um poder que Deus liberou especialmente para fazer com que os egípcios de repente começassem a amar os escravos israelitas. Eu não penso que foi isso. Eu não penso que foi, por exemplo, uma onda de conscientização da parte dos egípcios que de repente quiseram fazer uma obra social. Eu não penso que foi assim, agora estamos sentindo misericórdia, estamos sentindo pena dos coitados pobres escravos israelitas, então vamos ajudar eles, vamos dar o que eles querem. Não, pelo contrário. Eu acho que foi o seguinte: Deus fez com que os egípcios ficassem propícios, né, e simpáticos ao povo israelita, devido a muita chibata, muita pia. São 9 pragas sobre o Egito. Ou seja, eu penso até que os egípcios eles sabiam que estavam recebendo a justa punição por terem oprimido os israelitas tanto tempo. Eu creio que os egípcios comuns eles estavam tendo mais temor, mais respeito por um israelita comum do povo, do que pelo próprio faraó, que não tem palavra, que é uma pessoa, perdeu o crédito, né? Tanto ele quanto todo o panteão de deuses do Egito não valia nada mais. O Senhor acabou com eles, né? O Yahvé acabou com eles, né? Isso por causa da presença de Deus sobre Israel. Então o temor estava muito grande. Então Moisés diz aí no versículo 3 que Moisés era estimado pelas autoridades do Egito, né? Os conselheiros de faraó. Agora me diz uma coisa: quem em sã consciência, exceto faraó, que não tem sã consciência, quem em sã consciência iria afrontar Moisés? Aqui no último episódio nós vimos faraó ameaçando Moisés, dizendo: se você voltar aqui à minha presença, você vai morrer. Mas todo o povo via Yahvé como Deus, grande Deus, e Moisés era o representante desse Deus.